E esse momento é sempre um momento muito importante, por quê? Porque as pessoas que nós trazemos aqui, cada pessoa, naturalmente, que tem a sua história, as suas buscas, os seus sucessos, os seus fracassos, mas todos nós os trazemos com a intenção de dizer uma palavra que possa ajudar também a vocês, inspirar, porque aqui se fala para quantas pessoas e para todo tipo de pessoas. Mas nós queremos também inspirar o seu filho, o seu neto, você que é jovem, casado, que tem perspectiva de busca, ainda de construção, enfim. Por isso é um assunto hoje que nós queremos trazer para vocês, que é sobre crises e valores. Estamos iniciando o novo ano, né? E temos um ano pela frente para trabalhar. A pandemia já vai passando, a sociedade volta ao normal. E o que você busca? Como você enfrenta as crises? E quais os teus valores para enfrentar as crises? Para isso nós chamamos aqui Humberto Edson Cervelin. Humberto é meu amigo desde muito tempo, empresário de Caxias do Sul. Como nós sempre falamos de Caxias do Sul, então vem muita gente aqui de Caxias do Sul, naturalmente. Industrial, diretor da Associação do Aço do Rio Grande do Sul, fundador e presidente do grupo PCPS, empresas que ele tem, e ele vai falar um pouco sobre isso. Bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, padre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. A primeira pergunta é assim: quem é Humberto Cervelin? Quantos irmãos você tem? Você tem uma empresa também bem-sucedida, é um grupo empresarial. Como começou isso? Porque é importante também as pessoas que estão em casa conhecer um pouco você. Bom, eu sou nascido aqui em Caxias do Sul, tenho 66 anos, fundei as nossas empresas há 43 anos atrás. Passei por todas as experiências que um jovem da época poderia ter passado. Meu primeiro emprego foi em engraxate. Isso não está mais na moda agora, né? Depois eu trabalhei na rádio também como operador. Depois entrei na área de vendas e assim por diante. Fundei as empresas e fomos evoluindo. Eu sou uma pessoa normal, o fato de ter fundado empresas, e hoje são empresas um pouco mais desenvolvidas, isso não mudou absolutamente nada na minha vida pessoal, nem na minha vida familiar, e nem na minha vida dos amigos ou das pessoas que eu me relaciono. Eu continuo sendo aquela pessoa simples, que sempre fui, né? E sou uma pessoa que, desde um certo tempo da minha vida para cá, eu procuro viver os valores, né? Os valores permanentes, né? Os valores, aqueles, não valores transitórios, mas valores que realmente dão um sentido na vida da gente. Humberto, para chegar até aqui também nas suas empresas e na sua vida pessoal, você passou por crises, certamente. Todo mundo, para ter sucesso, passa por crises? Olha, o empresário que tem uma certa vivência como eu, assim, que diz que não passou por crise, ele não está falando a verdade, porque eu agora não lembro nem quantas crises foram, mas passamos por seguramente mais de 10 crises ao longo da nossa história de 43 anos de empresa. Nós temos crises na área econômica, na área pessoal também, nós temos crises do nosso íntimo, nós temos crises de saúde, né? E na vida empresarial é muito difícil, né? Um país que nem o Brasil, ele é muito ríspido com o empresário que quer gerar empregos, que quer gerar desenvolvimento. Então, as crises nos fazem chorar, muitas vezes.
E eu acho que é bom. A gente precisa também aprender a chorar. Mas o mais importante é a gente superar as crises. É nós lembrarmos que nós temos que ter entusiasmo, mesmo em momentos difíceis. E o que é o entusiasmo? Deus. Ter Deus dentro, Quando a gente se enche do entusiasmo, quando nós nos enchemos dessa esperança, essa esperança transcendental, tudo fica mais fácil na vida da gente. Nós temos mais força para enfrentar as dificuldades, e são muitas, né? Vivemos sempre dificuldades. É difícil, o Brasil não consegue ter 2 ou 3 anos de estabilidade, né? Então, quem é empresário sempre está convivendo com dificuldades. Mas digamos, a dica que eu dou para quem está ouvindo, quem está nos vendo, é que nunca deixe se abater. Quando você está lá no fundo do poço, quando você se sente só, quando você acha que não tem mais esperança, lembre que Deus está aí. Deus está aí. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, em algum dos cursos que a gente fez na Associação de Dirigentes de Empresa, que quem consegue ter entusiasmo, portanto, ter Deus dentro de si, supera qualquer dificuldade. Humberto, você percebe como a conversa foi entrando num caminho que eu acho muito interessante, porque você fala com o coração. Isso é importante. Na sua vida, para superar também essas crises, você acha quem influenciou mais? Quem te deu mais valores? Foi o pai? Foi a mãe? O que você lembra deles? Como foi a tua infância? O que tu aprendeu? Porque é importante trazer alguns elementos nesse sentido. Eu só quero fazer as pessoas refletirem um pouquinho, porque hoje nós vivemos problemas tão graves. Na sociedade, eu não falo nem na sociedade brasileira, o caxiense, a sociedade mundial, né? É justamente porque nós estamos carentes de viver e de discutir coisas definitivas, valores que são importantes. Nós temos uma crise hoje de valores permanentes. Nós temos crise de família, nós temos crise de verdade, nós temos crise de religião, nós temos crise de honestidade, nós temos crise de tudo. Por quê? Porque justamente na minha base familiar, meu pai e minha mãe, pessoas muito simples, mas eles me deram aquilo que eu acho mais importante. Eles me ensinaram a ser uma pessoa honesta, me ensinaram a ser uma pessoa trabalhadora, me ensinaram a ser uma pessoa boa. E isso eu não aprendi em nenhuma escola, isso eu aprendi em casa. Na mesa, com meu pai, com minha mãe. Pelo exemplo também, porque às vezes não adianta você querer falar para as pessoas fazerem alguma coisa se você mesmo não dá o exemplo, né? Então, esses valores da base familiar, da base religiosa, da base cristã, da base da harmonia, da verdade, da justiça, você tem em casa. E é fundamental. Por isso eu vejo com muita tristeza o ataque que se faz hoje a nível mundial às famílias. A família é a base da sociedade. Se você tem uma família, se você, mesmo com todos os problemas, as famílias não são perfeitas. As famílias, quando você envolve pessoas vivendo sob um mesmo teto, é óbvio que teremos algumas diferenças, mas elas sempre serão superadas pelo amor, pela agregação, pelo aquilo que une e não pelo que desune. Então eu vejo com muita tristeza, Padre Ezequiel, a sociedade hoje trabalha incessantemente pela sua infelicidade. Eu sinto dizer isso, mas eu sinto como a vivência que eu tenho. Então nós precisamos reverter isso, né? Nós precisamos começar a cultuar, nós precisamos começar a proteger a família, nós precisamos viver mais a religião que nada mais é do religare. Religare vem de unir de novo a criatura ao seu Criador, é você ter a relação com Deus, é para isso que serve a religião, né?
E nós temos falta desses valores, nós temos falta de justiça. Nós hoje vivemos uma sociedade, se você liga a televisão, se você abre um jornal, você só vê ódio, disputa, poder, cinismo, desonestidade. Então, esses valores, infelizmente, eles estão tomando um tempo mais importante das pessoas, discutindo estas coisas, do que discutir aquilo que verdadeiramente importa e o que pode trazer a tua felicidade, né? Humberto, eu quero que você responda qual para você um ou dois valores que são fundamentais para viver bem, para também empreender, porque a vida sempre está ligada àquilo que nós fazemos. Primeiro você vai pensando e ele vai responder depois, mas antes eu quero cantar essa música que também está relacionada a isso. Felicidade encontrei. A nuvem negra se foi, o sol voltou a brilhar. Já posso ver-te de novo, já não queria aguentar. Lágrimas que eu chorei, de tudo quanto vivi, fazem parte daquilo que sou, ali também aprendi que a vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é o jeito de viver. A vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Imaginava não mais poder te encontrar, me sentia incapaz, queria recomeçar. Felicidade eu te busquei em tudo quanto vivi, razões pra te ver encontrei em tudo que reaprendi. A vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. A vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Estamos conversando aqui com Humberto Cervelin, que é um empresário de Caxias do Sul, e eu perguntei para ele qual um dos principais valores que ele considera tanto pessoais como de caráter para viver. Mas antes de responder essa pergunta, a música dizia: a felicidade nós temos que reaprender o tempo todo. Por isso as crises, de alguma forma, também, as crises, quando nós elaboramos na nossa mente, sempre elas vão trazer uma lição e a gente vai dando um passo de crescimento. Você tem contato com pessoas, porque você é líder, você é um empresário que tem muitas pessoas que trabalham com vocês, e isso repercute também em ti, a personalidade, a vida dos jovens, das famílias. Qual a característica que você mais percebe hoje? Qual o sentimento que perpassa a todos? É um sentimento de busca ou é um sentimento um pouco paralisante? Como é que você vê um pouco o ser humano hoje?
Bom, respondendo a sua pergunta, princípios e valores que eu uso no meu dia a dia, eu busquei essa inspiração na maior obra-prima que o próprio Deus criou. Qual é a maior obra-prima que Deus criou? Foi o ser humano. Claro, Deus criou a natureza, Deus criou as coisas, Deus criou o mundo, mas o ser humano é a cereja do bolo. Ele é a pessoa mais importante. Então, dentro da minha vida profissional, da minha vida do dia a dia, eu coloco em primeiro lugar a relação com o ser humano, o respeito ao ser humano. O ser humano e a dignidade, a sua felicidade são os objetivos. O ser humano não é uma ferramenta. O ser humano não é algo que se use e se descarte. Então, nós temos que ter, no meu dia a dia, eu procuro tratar todas as pessoas com respeito. As pessoas têm nome, sobrenome e endereço. As pessoas têm história. As pessoas têm filhos, têm netos. Então, eu acho que respeitar o ser humano é o principal valor que me orienta, digamos assim, na minha forma de gestão. Eu sempre procurei, durante toda a minha vida, é óbvio que eu não sou uma pessoa perfeita, nós somos imperfeitos, né? Mas nós somos aperfeiçoáveis. Então, eu procuro me aperfeiçoar, sempre procurando tratar as pessoas com o respeito que ela merece. O senhor me fez uma pergunta pedindo os outros. O outro valor, ou o outro norte que me norteia é priorizar o tempo. Priorizar o tempo. O tempo é o senhor da vida. Né? Então, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade para priorizar seu tempo. Gastam o tempo em coisas que não vão lhe trazer nenhum benefício, não vão lhe trazer felicidade. Elas podem ocupar, as pessoas muitas vezes ocupam o tempo, né? O que é um desperdício, né? Então, pequenas coisas no meu dia a dia, por exemplo, eu sou empresário, como todo empresário, a gente sempre está atribulado, com a agenda cheia, com coisas para fazer, mas a quinta-feira é o dia da minha netinha. Não tem, quinta-feira eu não atendo ninguém, eu tenho uma netinha de 3 anos, é o dia do amor lá em casa. Isso traz uma felicidade para a gente, aqueles que estão me ouvindo, e que tem a possibilidade de pequenas coisas como esta que todos podem fazer, priorizar seu tempo. Então, na quinta-feira, minha netinha vai lá em casa, a gente convive com ela, eu faço a janta para ela, eu dou banho nela, a minha esposa ajuda a fazer as outras coisas também. Ela vê na quinta-feira a sua bisavó, que é uma coisa que poucas pessoas têm o privilégio de ter. Ela, com 3 anos, ela ajuda a cozinhar com a bisavó. Então, vocês que estão me vendo e me ouvindo, vocês podem fazer coisas simples assim, e isso traz uma felicidade, padre. Isso me enche, me irradia. É um dia que eu esqueço que o mundo tem problema, que eu esqueço que o mundo tem pandemia, que o mundo tem problemas políticos, ideológicos e outros problemas mais, porque é a prioridade do tempo. E todos nós podemos priorizar o tempo. O tempo não manda na gente. A gente é que pode priorizar o que a gente vai fazer com o tempo que nós dispomos. Então, é um pequeno exemplo que eu dou, e isso serve para o meu dia a dia profissional também. Eu sempre priorizo para as coisas que realmente são importantes, e não as coisas que são urgentes, né? Normalmente a gente vive atribulado porque as coisas urgentes tomam conta da vida da gente. Então, é difícil, não é uma coisa fácil, isso requer aprendizado, requer esforço, e é uma coisa que a gente adquire com um certo tempo de vivência. Então, se eu posso passar uma dica, padre, respeitar as pessoas com a dimensão que elas têm, a importância que elas têm na vida da gente, e o outro é priorizar o tempo. Maravilha. Humberto, mais um minuto. Sempre tem algo que a gente quer dizer e a gente não disse, porque aqui em entrevista não perguntou. Para concluir esse momento, que já foi muito inspirador e certamente para as pessoas de casa é muito agradável,
O que você gostaria de dizer ainda dentro disso que você não disse e é importante para você? Bom, nós vivemos um momento realmente muito atribulado hoje, um momento muito difícil na história da humanidade, né? Já vivemos outros momentos assim, anos passados, com outras tragédias de guerras e outras coisas que realmente entristeceram muito a humanidade. Hoje a gente vive momentos realmente muito difíceis, né? Porque esta pandemia do Covid, ela impôs à sociedade de todos os países do mundo, não só aqui no Brasil, restrições e sofrimento, perdas de pessoas. Mas uma coisa que eu queria dizer e não disse, padre, é que nunca devemos perder a esperança. A esperança de dias melhores, se nós estamos sofrendo isso agora, é porque algo de bom está reservado para nós. Então, eu vivo com esta esperança, né, de que nós vamos superar esses problemas todos que estamos passando e se nós tivermos amor no coração, se nós quisermos o bem das pessoas, se nós trabalharmos pelos valores que eu falei no início, definitivos, acredite, não perca a esperança. Humberto, muito obrigado pela sua colaboração, pela transparência e ao mesmo tempo pelo coração e o sentimento que você colocou naquilo que disse. Deus continue estando dentro do teu coração e mantendo esse entusiasmo e ajudando pessoas e liderando como você faz. Um abraço e que bom que pudemos contar contigo nessa hora.